Alexandre, da minha esposa Georgia, Tatiana, tá? E queria muito, minha alegria é muito grande porque eu estou glorificando o nome de Deus pelo milagre que Ele fez na nossa vida, na nossa filha, e da promessa também que Ele me fez há muitos anos atrás, quando eu pedi a Deus todos os dias para ser pai, para que Ele me desse uma filha, e Ele cumpriu, tá? A nossa história é bastante grande, mas eu vou resumir o máximo possível, tá? A minha esposa é portadora da doença crônica diabetes mellitus tipo 1. Para quem não sabe, é a diabetes mais severa, insulina dependente. Ela toma 4 vezes insulina por dia. Tá? Quando eu conheci a minha esposa, ela já tinha um filho de 4 anos, que ela teve pré-eclampsia na gravidez desse filho dela. Ela teve hemorragia vítrea, perdendo a vista direita. Hoje, Deus restaurou 30% da vista dela. E depois depois que a gente se conheceu, se casou e tudo, Deus nos levou para Guaratiba, para morar em Guaratiba. Um lugar que até o pastor estava comentando numa pregação, que eu me lembro muito bem, que ele falou que às vezes Deus nos leva para lugar que a gente se pergunta, Senhor, por que eu estou aqui? E nós se perguntava, porque o lugar, pastor, não tinha asfalto, era só barro, era buraco. O nosso carro quebrou justamente por isso, porque a gente subia, descia aqueles buracos e tal e tudo, nenhum carro resistia àquilo. E mosquito, olha, faltava água. Eu deixei o meu emprego que eu estava justamente por causa da saúde dela, porque ela na época ela ia quase em coma para o hospital, então eu fiquei preocupado. Eu trabalhava em São Cristóvão, fiquei preocupado de chegar em casa e encontrar ela morta. Então eu larguei meu emprego, mas não fiquei parado. Eu comecei a trabalhar, comecei a abrir um bazarzinho, depois tentei abrir uma empresa de conservação que estava dando certo, só tive que adiar a ideia porque ela ficou grávida. Tá? Então eu não sabia por que Deus tinha me colocado naquele lugar, mas aí Deus me deu a resposta. Eu percebi um detalhe que estava fazendo a diferença, que toda aquela localidade, 98% daquela população em volta era evangélico. E tinha uma igreja de Assembleia de Deus do lado da nossa casa. Então aquilo ali me chamava muita atenção. E quando o nosso casamento estava quase terminando, porque é falta d'água, era luz, era desemprego, era coisa terrível. Então mas a gente continuava indo na igreja, todo domingo a gente estava na igreja. Quando a gente não podia ir no Ministério Apacentar de Campo Grande, a gente ia na Assembleia de Deus da nossa casa, mas não deixava de ir. Então, quando estava quase terminando, minha esposa engravidou. Aí, agora vocês imaginam, minha esposa grávida, eu desempregado, nosso casamento quase falindo, e era para me se desesperar, e eu sorri. Minha mãe virou para mim, você é louco, numa situação que você está, a Tatiana grávida e você ainda sorri? Mãe, toda a minha vida eu sonhei em ser pai, e Deus está realizando esse meu sonho. Então só tenho motivo de sorrir, porque Ele é Deus para cumprir as promessas que Ele prometeu na minha vida. E Ele não vai me deixar na mão. Aí pronto. Quando a mãe dela soube, os parentes dela soube, aí que foi o caos, porque eles são do outro lado. Ela começou a falar para ela, aborta essa criança, aborta, você não tem condição, você não tem condição disso, você vai abortar, porque senão você vai ficar cega. Na gravidez do Igor, você apalpou a boca dele para poder amamentar, e você vai apalpar a boca dessa criança para amamentar, porque dessa vez tu fica cega definitiva e total. E falando, as irmãs dela falando, os pais dela falando, aborta, aborta, aborta. E toda vez que encontrava com ela, perturbava. Mas aí, quando Deus, graças a Deus, o Espírito Santo tocou nela e ela falou uma coisa para a mãe dela, que o diabo saiu correndo saiu correndo e não mais perturbou. Eles não tocou mais nesse assunto, porque ela virou para a mãe dela e falou assim, mãe, eu posso ficar cega, eu posso morrer, eu posso ficar aleijada, mas a minha filha vai nascer, em nome de Jesus. E ela nunca mais perturbou. Bom, aí para resumir um pouco, porque a história é longa, mas eu estou resumindo o máximo. Quando ela soube que ela estava grávida, a gente começou atrás de obstetra, porque a gravidez dela era de alto risco, para fazer o pré-natal dela. Ela tem um plano de saúde da SIM, e nós fomos num obstetra, pelo plano dela,
e ela passou teste de curva glicêmica para ela fazer. Ela, como diabética desde os 18 anos de idade, se ela fizesse curva glicêmica, ela morreria. Porque, para quem não sabe, o teste de curva glicêmica é o seguinte: eles tiram sangue dela, depois dá um copo de melado mesmo, melado, e ela é diabética, ela ia morrer. Depois de 2 horas, ela fazer teste de novo. Aí, quando ela falou com a endocrinologista dela, que é a chefe do Hospital Geral de Bom Sucesso, ela falou: foge dessa mulher, não quero mais você lá. E falou: Alexandre, vou te dar a responsabilidade de arrumar o melhor obstetra para cuidar do pré-natal da tua filha. O melhor. Eu quero o melhor, se vira. Porque ele é assim, é direto. Aí eu fui para casa, fui para a internet, aí corri. Pastor, fiquei doido. Aí corri, aí toda hora na internet, dia e noite, não conseguia achar de jeito nenhum. Até uma hora que eu entrei em desespero, caí de joelho. Aí caí de joelho, chorando no meu quarto, tranquei a porta. Caí de joelho, chorando. Aí falei: Pai, eu não encontrei. O Senhor é testemunha que eu lutei, que eu fiz de tudo para conseguir o melhor obstetra da minha filha, para fazer o pré-natal da minha filha. Eu não consegui. E ela já faz 5 meses de gravidez, e a gravidez é um alto risco. Então, eu estou desesperado, mas eu entrego a minha esposa e a minha filha nas suas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o obstetra dos obstetras. O Senhor vai fazer o pré-natal da minha filha, e o Senhor vai trazer ela para o mundo, porque o Senhor é Deus, e eu confio em Ti. Gente, eu senti um alívio tão grande na mesma hora, assim, ó, como se eu tivesse anestesiado, assim, um alívio tão grande. Corri para a sala, falei: amor, eu já encontrei o obstetra para fazer o pré-natal da nossa filha. Ela quem? Jesus Cristo. Ele vai fazer o pré-natal da nossa filha. Gente, aí foi só milagres, foi só bênçãos, já escutou só coisa. Ela foi fazer ela ficou internada no Hospital Geral, Hospital Fernando Magalhães, que é um hospital respeitado de alto risco. A gente encontrou através de uma amiga que foi lá em casa, indicou a gente foi lá. Ela ficou internada 10 dias, controlaram a glicemia dela. Aí depois a gente foi para casa, ela fez uma ultrassonografia com Doppler. A doutora virou para mim, para ela, falou assim: como é que é? Você já tem primeiro filho? Ela: não. Como é que foi a tua primeira gravidez? Ela contou a história. Ela teve hemorragia vítrea, pré-eclampsia, como eu já falei. Ela ficou em coma 800. A glicose dela chegou a 1.200, ela ficou coma induzida 1 mês. Então, quer dizer, quando ela contou isso para a doutora enlouqueceu. Não tem nada bom, não. Espera aí, não tem nada bom, não. Vamos olhar isso aí direitinho, deita aí. Aí ela deitou, aí ela olhando, demorou a beça para olhar. Aí eu já preocupado, ela virou para a gente, parou assim: olha, eu tenho mais de 20 anos de experiência como médica. E é de se espantar, porque pela sua história anterior, eu tinha certeza que eu ia encontrar pelo menos um sinal assim de eclampsia. E não tem nada. E aí foi só sinal. Todos os exames que a gente fazia, ecocardiograma fetal, o médico está ótimo, está excelente, fluxo sanguíneo excelente. Todos os exames daí para frente foi ideal. Até que, quando ela estava com 35 semanas, a chefe da obstetrícia lá do Fernando Magalhães, conversando comigo, falou assim: olha, porque eu fui falar com ela que ela não podia ter parto normal, porque pioraria mais a vista dela. Aí ela falou assim: ó, não adianta. Ela era bem grossa, ela não adianta vocês insistir. Essa criança não sai antes dos 37 semanas. Não adianta. Eu tenho até a gravação dela, que eu gravei ela falando isso, porque se tivesse alguma coisa nela, eu ia processar ela, porque ela estava... eu ia processar ela. Aí, quer dizer, então, eu estava com 37 semanas. Eu ia, pastor. É a vida da minha filha e da minha esposa. É isso aí. Aí, quer dizer, então, quando eu estava com 37, não vai sair antes de 37 semanas. Aí eu falei assim: tudo bem. Aí, dentro de mim, eu pensando: mas quem sabe é o meu pai, porque ele que vai fazer o parto dela. Aí eu fui para casa. Isso era num sábado que eu conversei com ela. Na segunda-feira, a minha esposa me liga, 9 horas da manhã: meu amor,
Eu já tô de jejum. Acho que a minha cesárea vai ser feita hoje. 35 semanas. Eu corri para lá e fui falar com ela. Aí ela falou assim, não adianta, a glicose dela estava desregulada, começou a desregular de repente, a gente vai ter que antecipar, vai ter que fazer a cesárea dela, ó, não garanto nada, a tua filha pode nascer com um problema, a tua filha pode nascer assim, a tua filha pode nascer assim, a tua esposa pode morrer. Olha, gente, ela falou tanta coisa para mim que eu saí apavorado. Tanta coisa. Mas no final ela falou uma coisa que fez a diferença. Ela falou assim, ó, tudo pode acontecer. Eu respondi para ela na mesma hora que o Espírito Santo estava me tocando. Eu respondi na mesma hora assim, ó, realmente, doutora, pelo Deus que eu sirvo, tudo pode acontecer. Aí fui. Aí a minha filha nasceu. Minha filha foi para o berçário. Depois de 4 horas eu fui ver ela. Aí cheguei para a enfermeira, falei assim, tinha metade de doutora na época, não sabia que era enfermeira. Doutora, quando que minha filha vai para o quarto? Ué, pai, eu só estou esperando a mãe vir amamentar, para ver se você vai amamentar, para ir para o quarto, porque tua filha já está liberada. Já estava. Aí, para finalizar, ela já estava 4 dias já. A gente estava praticamente de alta ela, só que os médicos não tinham dado alta a ela, mas estava bem. A minha filha estava bem, então eu fui procurar a diretora do hospital. Por quê? Poxa, já estava agoniado de estar ali, ela estava há muito tempo ali internada, e eu já estava indo para lá e para cá, e eu estava vendo que minha filha estava bem. Aí eu fui pedir a diretora para dar alta a ela. A diretora virou, por exemplo, para mim e falou assim, olha, ela vai fazer um teste, um ecocardiograma, porque a gente quer, pela gravidez dela, a gente quer ter certeza que o bebê está bem, porque foi muito sério. A gente quer ter certeza. Então vai vir um médico de fora para fazer um ecocardiograma na tua filha. Aí depois vocês voltam aqui. Assim foi feito. Quando ela falou para o médico, ele minha esposa virou para ele e falou assim, olha, só está dependendo desse resultado para minha filha ter alta. Ele falou assim, então você pode ir embora para casa, que ela está muito bem. Aí... Mas o meu Deus, como Ele é um Deus que Ele faz e Ele não deixa dúvida do que Ele fez, a gente voltou na diretora do hospital. Aí ela, Jorge, agora que eu sei que é você, o teu caso foi muito falado, você teve muito mal, e eu estou sabendo do teu caso todo. Aí ela falou assim, mas amanhã ela está de alta, tá? Vocês estão de alta amanhã. Aí quando a gente ia saindo para finalizar o testemunho, para Deus falar assim, olha, realmente foi eu que operei na vida dela. Você me deu para mim fazer o parto e eu fiz e está aí, ó, toma a tua filha como presente. E ela virou para a gente, quando a gente ia saindo da sala, ela virou para a gente e falou assim, pai, mãe, eu posso pedir um favor a vocês? Eu posso pedir um favor a vocês? Olha, gente, ela é diretora do hospital e obstetra, uma senhora, ela é muito conceituada para ela falar isso, porque realmente é tremendo. Porque ela virou para a gente, posso pedir um favor a vocês? Eu posso. Ela virou para mim assim, eu queria pedir a vocês para orar todos os dias pela vida da filha de vocês, porque ela é um milagre. Deus, é como diz a sua palavra, operando Deus, quem impedirá? Fique de pé, por favor. Eu vou orar, encerrando o nosso encontro agora, te lembrando que às 19 horas estaremos juntos.